Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro episódio do podcast ConsegueCast. E nós vamos trazer para vocês sempre aqui convidados para debater temas acerca do nosso bairro, da nossa cidade, né, do nosso estado, temas que são extremamente relevantes para todos aqueles que moram, não só no setor Jaó, como em toda Goiânia. E hoje, para começar o nosso podcast, para inaugurar esse podcast, nós estamos trazendo aqui uma convidada super especial, que é Maria Esther de Souza. Maria Esther, já muito conhecida do nosso bairro, porque foi uma parceira de inúmeras lutas que nós tivemos, né? Ela é arquiteta urbanista, ela tem mestrado e doutorado pela UFG em Geografia Urbana. Ela atualmente está fazendo pós-doutorado também em Geografia Urbana pela UFG. É professora da PUC, já foi conselheira e vice-presidente do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e já foi presidente da ARCA, que é uma ONG, que é a Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente. Então, Marister, muito bem-vinda ao nosso primeiro programa inaugural, tá? Eu quero que você se sinta assim à vontade e vamos começar a debater, né, os nossos problemas. Vamos debater o Jaó, vamos debater Goiânia, viu? E muito obrigada por você estar aqui conosco. Oi, Adriana, eu que agradeço demais essa referência toda. A gente, para além de uma amizade, agora a gente tem uma troca de experiência, eu acho que muito relevante para contribuir com a cidade, sim. Né? Então, bora. Bom, o nosso assunto aqui, Esther, hoje, que vai puxar esse podcast, é Rua da Divisa, tá? Mas a gente não vai parar nisso, a gente vai acabar discutindo temas, né, da sua área que são interessantíssimos, como mobilidade, planejamento urbano, enfim. Mas vamos começar com a nossa velha e conhecida Rua da Divisa, que causa um problema há muitos anos. Essa semana eu recebi de um morador um áudio indignado, e eu não tiro a razão dele, tá? Porque a Rua da Divisa, ela aumentou o fluxo dela consideravelmente por causa da obra da Perimetral Norte, que é uma obra necessária, mas que trouxe para nós um fluxo tremendo. E o que anda acontecendo na Rua da Divisa? O caminhão sobe, caminhão desce, quebram 2 caminhões em sentido contrário e fecha a rua. Acabou. Só que antes da gente debater mobilidade, Esther, eu queria que a gente trabalhasse a importância do meio ambiente e por que trabalhar isso dentro da Rua da Divisa é tão importante. Então eu queria que você dissertasse um pouco aqui pra gente qual é a questão ambiental que pega ali na Rua da Divisa e por que isso é tão importante da gente analisar, compreender e não passar por cima. Você veja a quantidade de temas que você abordou nessa sua fala e, né, com relação a esse problema. Se a gente começar pensando sobre o meio ambiente, imagina o seguinte, a estrutura ou a rede de cursos d'água, de nascentes e rio, numa área urbana, ela precisa ser pensada exatamente como esse nome que eu te falei, uma rede. E a rede de trânsito também é uma espécie de malha e essas coisas estão por cima uma da outra. A gente aprendeu, Adriana, com o tempo que fazer cidade, uma decisão que passava por você chegar num lugar, num espaço qualquer e desmanchar o que tinha lá. Se tivesse um curso d'água, você dava um jeito dele ficar ali meio encapado, passava por cima, aterrava e ali então a cidade ia acontecer. Isso tem pelo menos 150 anos que a gente faz cidades assim. Uhum. E o que acontece é que as consequências desse modelo, elas apareceram em cidades muito grandes, em cidades como a nossa, mais recentemente, de uma forma devastadora. Então, está na hora, ou passando da hora, da gente repensar essa forma. Então, pensar primeiro nessa questão do que é o meio ambiente, passa por você entender que essa convivência cidade e rio vai ter que colocar o rio em primeiro lugar. Senão, o preço disso no futuro vai ser muito maior. Mas então como é que a gente vai fazer na Rua da Divisa? Olha, tudo tem uma história. A Rua da Divisa existe, foi desenhada para ser a divisa do bairro e ela circundava o bairro. Aí a gente precisa alertar, explicar para a população. Na história, foi aberta uma passagem ali para uma situação exclusiva
E aí aquilo ficou ali meio que esquecido. Foi unido a Rua da Divisa até a BR-153 para uma chegada exclusiva ao aeroporto do Papa, aliás, para uma saída, né, para ele ir lá para o Serra Dourada, não passando pelo centro da cidade. E se a gente tivesse minimamente planejamento ou ideia de planejamento, se a gente tivesse na gestão pessoas que pensam no futuro, aquilo tinha sido desmanchado. E aí a gente não tinha mais esse problema. Ah, mas então como é que faz para as pessoas terem uma alternativa? Olha, a gente precisa desenhar outro lugar, outra rota. Nós vamos bloquear a perimetral? Bom, então deixa eu pensar. Se eu vou bloquear a perimetral, deixa eu encontrar uma rota alternativa para a população. Aí o poder público, com a sua estrutura técnica, desenha uma rota alternativa. Quem procura a Rua da Divisa para passar é o cidadão comum. Não tem nenhum aviso, se bem que agora, inclusive, deve ter placa de desvio mandando para aquela região. Mas isso não está certo, isso está errado, porque aquele cruzamento da Rua da Divisa com o córrego não é adequado nem para trânsito, nem para o córrego. E por falar nisso, quando a gente teve a última chuva, que a rua caiu, né? Eu não sei se você viu as imagens, assim, de literalmente pedaços de asfalto sendo levados. Eu conversando até com o pessoal que estava fazendo a obra da CEINFRA lá de recuperação dessa massa asfáltica. E eles falando o seguinte: a senhora já percebeu o tremor que os carros causam no impacto local? Então, assim, se você ficar parado lá, se você descer a Rua da Divisa e for para dentro da área da mata, você sente o chão tremer. Aquela compactação, aquele tremor, por anos seguidos, aquilo ali causa um dano ambiental. Então, você já tem um dano ambiental por ter uma rua do tamanho que ela tem. Recebendo o fluxo que ela recebe. Se nós duplicarmos essa área, né, dentro dessa área de preservação permanente, você vai ter um dano muito maior. Se você pegar uma foto do Google e olhar por cima, você já fica viu? Claro, já vi, já estive lá. É uma área totalmente verde e no centro dela um filetinho de uva, mas que causa um dano, né, permanente. E o dano vai ser, inclusive, para essa estrutura que foi executada. Porque, olha, eu vou te dar um exemplo clássico. Aquela via no entorno do Parque Flamboyant é uma via com um problema eterno, que o asfalto não fica, né? Você vê que está sempre estragado. Tem umas outras vias também que eu poderia citar aqui como exemplo. No entorno da Marginal Botafogo, lá embaixo, na Vila São José, tem uma via, a primeira via acima. Ela nunca está asfaltada, ela está sempre estragada. Isso, Adriana, acontece porque essa compactação não sobrevive à estrutura do subsolo infiltrado. Então, a vida inteira aquilo vai ser estragado. Aí, quando você fala assim, olha, é porque a rua foi feita no lugar errado. A pessoa vai e fala assim, mas você é xiita, ambientalista e enjoada e não sei o quê. Não, a técnica diz isso. Mas a falta de noção e a falta de visão técnica, de preponderância da técnica sobre a vontade de alguém, faz com que a gente, eu diria, seja penalizado com essa situação. Então, isso não tem solução, porque não tem solução você misturar asfalto e água. Você não asfalta um pedaço que é um charco. Ele tem que ser sob palafita. Então vamos fazer uma ponte? Cara, não vamos fazer uma ponte. Por favor, vamos encontrar outra rota para escoar o nosso trânsito para a BR que não seja naquele local. E isso já é uma discussão. E aí o que eu acho pobre no debate é que a pessoa chega e fala assim, não, mas eu quero aqui. E aí, com esse eu quero, quando você tem 5 anos de idade, é mais fácil de você, né? Olha, eu sou sua mãe e você fica quieto porque você não quer ir. Agora, quando você vai falar com uma pessoa que tem a caneta do executivo na mão e ele quer, aí fica mais difícil. Então, esse tipo de conflito, a técnica tem uma resposta para te dar. Que é essa de você, num desenho urbano, você traçar rotas de
alternativas de mobilidade, entendeu? Para evitar você penalizar mais ainda aquele lugar. Que você pode construir o que for, entendeu? Não vai dar certo, porque asfaltar uma área de alagada e de alagamento nunca vai dar certo. E lembrando, né, Esther, que uma coisa muito importante que você falou que eu queria pincelar é que nós, brasileiros, né, temos o hábito de fazer construção, de fazer urbanismo, sem pensar, sem priorizar o meio ambiente. E já está passando da hora disso mudar. Já entrou no limite. Nós já temos, dentro da Europa, cidades que estão recuperando nascentes dentro da cidade. Nós ainda estamos no caminho inverso de soterrar nascentes. Isso. Então, não dá mais para a gente fazer esse tipo de trabalho dentro da cidade. Isso tem que ser modificado para ontem. E eu acho que quem tem que impor esse limite é a população. Porque se a população está vendo que está fazendo isso e não se manifesta, não corre atrás de um direito, de protestar contra isso, menina, eles estão soterrando, eles estão... E já existe na tecnologia a engenharia verde. A engenharia verde, ela é um tipo de técnica que usa materiais naturais, por exemplo, a própria rua que faz, acho que é a Alameda Paraná, aquela de baixo, né? Aquela rua, por exemplo, ela não precisaria ser de asfalto. Ela poderia ter um outro tipo de material que absorvesse mais a água e que penalizasse menos e que drenasse mais, né? A engenharia verde tem alternativas não só de asfaltos ecológicos, de concretos permeáveis, como de amarração com fibras naturais de pequenos arrimos, taludes, né, que você deveria fazer para uma situação que está ali há 50, 60 anos. O fato é que essa ideia de que o modelo de urbanização precisa ser repensado, talvez ele demore um pouquinho mais a chegar aqui, mas na Europa, como você falou, na Ásia também, sim, eles já mostram o antes e o depois da descanalização. E numa situação onde você não tem como descanalizar, pelo menos o entorno daquele local foi tratado como parque, como um espaço de convivência, e o que é mais difícil da nossa cultura aqui, os carros foram retirados, né? E esses carros foram levados para um pouco mais longe, para a gente parar de reclamar, inclusive, de uma coisa assim, mas agora aqui eu não faço a conversão esquerda, eu vou ter que dar uma volta maior. Olha, você está dentro do carro, você está no ar-condicionado. Eu estava vindo ali, andando a pé ontem, eu estava olhando os carros vindo assim, não tem mais carro velho em Goiânia, você só tem carro, ali onde eu estava era só carro, aliás, nas bordas da cidade você pode até ter um carro mais velho, mas era só carro de muito novo e tal. Que custa a pessoa ficar ali 30 segundos, né, 1 minuto a mais dentro do carro para ir um pouquinho mais longe para fazer a conversão? E as pessoas têm esse hábito de falar, nossa, não é possível que eu vou ter que dar essa volta. Cara, você está de carro, entendeu? Você não está dentro de um ônibus, você não está a pé. E aí elas entram, né, na contramão. Entram na contramão. Você não está numa cadeira de rodas. Né? Porque nem tem como Porque você nem tem andar como, na calçada não de tem cadeira como, de rodas. não tem como. Então, quem está no carro, por favor, pense que você pode dar uma volta um pouco maior para chegar lá na BR-153. Qual é o problema, né? Então, esse pensamento em nós também precisa mudar. Da gestão, as ideias de nos relacionarmos com o ambiente natural precisam mudar. A gente precisa trazer outro tipo de conceito na nossa relação rios e cidades, áreas verdes e cidades. E aí a gente teria aqui a ideia da agrofloresta, que é uma ideia maravilhosa, que é uma ideia que é a cara do Jaó, inclusive, né? Para tratar que, assim, espaços verdes podem ser espaços de alimento, de produção de alimento. Mas de que alimento você está falando? Estou falando de banana, estou falando de manga, né? Estou falando de laranja, de limão, de uma horta. Por que isso não pode estar disponível de uma forma comunitária a partir da iniciativa da prefeitura?
entendeu? Para que as pessoas comecem a entender e a cultivar, né, falando da população, a ideia de que o espaço verde, ou que a área verde, ela é tão importante quanto a rua asfaltada para eu me deslocar com o meu carro. E a gente tem que ressaltar que na lei é muito claro quando fala que para passar em cima de uma área de preservação permanente, numa área que já existe, que é o caso da Rua da Divisa, para se manter, para se modificar, para se duplicar, para se colocar uma pista de rolagem a mais, não pode haver outra alternativa. Isso é mais interessante. Entendeu? Não pode haver outra alternativa, mas nós temos. A gente Vamos falar dessa nova alternativa, que seria dentro da área da Infraero, ali, passando pela porta do antigo aeroporto, seguindo até, por dentro dessa área até o TCE. E nós estivemos em Brasília, articulando com a presidência da República, e nós conseguimos uma possibilidade de fazer essa articulação com a Infraero, de trazer essa novidade para melhorar a mobilidade. Porque a Rua da Divisa são 2 eixos, meio ambiente e mobilidade. O meio ambiente já ficou claro que a gente tem que priorizar. Então, por que não duplicar a Rua da Divisa? Meio ambiente, ponto. Água, futuro. E é um bem escasso e é um bem que é para o mundo. Não é só para aquele morador que mora ali. Segundo, mobilidade. Agora, mobilidade é um problema. Não é só da Rua da Divisa, né, Esther? Não, isso é como se fosse o coração, né, do problema de Goiânia. E aí, de novo, eu vou chamar a atenção para nossa história, né? Esse desenho impresso para essa cidade nova que é Goiânia, ele foi feito para o carro. Foi num tempo em que o carro era a novidade, o carro era a esperança de você ter uma vida melhor. Se você tem um carro, você vai... Isso, né? Tô falando do início do século passado. Se você tem um carro, você é uma pessoa que você desenvolveu, você tem mais possibilidades. Contava-se com o carro se tornar um problema? Não, porque a ideia era assim, então teremos cidades com vias muito largas para que cada pessoa tenha um carro. Isso está escrito nos anais dos seminários de urbanismo moderno, né, que logo em seguida recebeu uma crítica muito grande, porque obviamente o carro era um objeto de luxo, um objeto caríssimo, e não era todo mundo que conseguia ter o carro. Então, quem não conseguia ter o carro, com a expansão das cidades, foi ficando longe. E aí, o transporte coletivo foi perdendo demais espaço de política pública para o investimento. Aí você imagina, então, Goiânia, 100 anos depois, já vou considerar que falta pouquinho para a gente fazer 100 anos depois... com essa expansão toda, com essa riqueza toda, né? Quando eu falo riqueza, é a quantidade de gente capaz de ter um carro muito caro que tem aqui, e sem que nesses 100 anos o transporte coletivo tenha sido uma preocupação para os gestores. Aí eu vou falar aqui com uma espécie de... lugar de fala, né, do meu estudo. Nunca houve um investimento real na estrutura do transporte coletivo. O que teve foi uma organização para que uma empresa ou mais de uma empresa tivesse a concessão do transporte, e agora vocês façam. A estrutura mesmo da cidade, só agora nos anos 2000, de 2004, 2008 para cá, que esses desenhos de corredores preferenciais e a ideia do Goiás Norte, repetindo aquele modelo da Avenida Anhanguera, veio como pensamento de resolver o problema da mobilidade. Então, falar disso é falar assim, olha, não tivemos. Agora, vamos falar do ponto de vista do que deveria ser o pensamento do gestor. O significado de mobilidade, Adriana, é uma pessoa ter a capacidade de acordar de manhã, levantar-se, sair autonomamente, caminhar pela calçada a pé e tomar a decisão de se deslocar para mais longe, com transporte coletivo, com bicicleta, com o seu transporte particular. Esse trato nunca foi dito dessa forma nos últimos 100 anos.
você vai ver vereador, prefeito, secretário. Temos um projeto para mobilidade. Aí ele fala que vai mudar o sentido da via. Essa via agora é mão, deixa de ser contramão. E chama isso de projeto. Temos um novo projeto, a mobilidade. Vamos investir na mobilidade. Aí ele vai e coloca um monte de sinaleiro. E tira uma rotatória, quebra uma... E chama isso de projeto de mobilidade. A mobilidade, ela tem, na sua significação, a pessoa que for lá pesquisar vai encontrar. Em primeiro lugar, para ser contemplado num projeto de mobilidade, estará o pedestre. Em segundo lugar, os veículos não motorizados, a bicicleta. Em terceiro lugar, o transporte coletivo. Em quarto lugar, os caminhões de carga, porque a mercadoria tem que chegar aqui no miolo da cidade. Como é que eu vou? Não, vamos deixar tudo sem entrar carro, não vai mais entrar carro. Bom, então não vai chegar a cerveja, não vai chegar o arroz para aquele restaurante. Não é assim. Transporte de carga. Em último lugar dessa lista está o transporte individual, está o carro particular. Pois é, e como é que eles mantêm uma via por tantos anos, falando da Rua da Divisa, se em primeiro lugar tem que ser o pedestre, e lá não tem uma calçada? Exatamente. E eu já vi inúmeras vezes a pessoa andando de bicicleta na beirada da rua e vindo caminhão pesado e ônibus pesado. Então não é projeto de mobilidade. Então não é projeto de mobilidade. É um projeto para atender o meu querer, porque eu sou o secretário, né? eu quero passar por essa via, então você trata de resolver esse problema aí. Então isso não tem nada a ver com mobilidade. Mobilidade é a nossa ou um projeto de mobilidade seria a nossa capacidade de resolver quem está andando a pé, quem está andando de ônibus, quem está andando de bicicleta. Porque o carro, aquilo que eu te falei, está numa posição de privilégio total. O cara tá sentado no ar-condicionado confortável. Ele tem que aprender a esperar a vez dele. Tem que aprender a esperar. O pedestre tem que passar, né? Então, no caso da Rua da Divisa, só de você não ter uma calçada daquele lado, de você não ter segurança naquele lugar, já indica que ali não é adequado para ser uma ligação bairro-BR. Não é. E nós estamos falando de uma ligação bairro-BR. O pessoal que fala da duplicação fala de uma ligação cidade-BR e não considera o bairro. Não considera o bairro. Se você conseguir esse espaço na Infraero, você terá resolvido o problema. E isso é desenho urbano. Isso é inteligência a favor da população. A pessoa fala assim, nós temos que fazer um projeto para a cidade. Cara, nós temos que fazer um projeto para as pessoas, né? Em primeiro lugar. O bairro Setor Jaó é um bairro que merece atenção e visibilidade do gestor como se fosse uma joia, né, no meio da cidade, porque é um bairro único. Olha o tamanho dos lotes, olha a quantidade de áreas verdes, olha a localização dele. Jardim, né? É um bairro jardim, ele está às margens do maior rio que nós temos aqui na região, que é o Rio Meia Ponte. Ele precisa de tratamento, ele precisa de ser considerado e mantido como tal para a história, para outras gerações verem isso. Tem gente, Adriana, que nasceu na cidade, em algum bairro na cidade, e nunca veio no centro de Goiânia. Nós fizemos uma vez um evento no centro com a Universidade Federal e vieram escolas da periferia. Aí foi ótimo. Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. Vamos fazer na periferia? Aí a professora falou assim, não, pelo amor de Deus. Não faz aqui na periferia da cidade, não. Faz no centro. Porque é a única oportunidade que muitas dessas crianças vão ter de ir no centro. Olha, né? Aí fazendo uma comparação como o Setor Jaó, uma criança dessa, se ela tem a oportunidade de estudar, de perceber a cidade, se ela entende o que é o Setor Jaó, ela vai querer aquilo pro setor dela. Por que no meu bairro não tem esse tanto de praça de área verde? E aí ela melhora a visão do mundo. Então, a presença do Setor Jaó, como ele sem ser devastado por um projeto maluco desse de usar o bairro para ser a ligação cidade-BR, ele pode ser bairro de levar para a escola. Deixa eu mostrar para você um modelo de bairro ideal. E mostra o Setor Jaó. E aí eu vou te fazer uma outra observação
que a Rua da Divisa, ela é a primeira brecha, ela é a primeira fissura para transformar o Jaó num Jardim Goiás. Nossa. Se você pega uma via como a Rua da Divisa e duplica ela, por que não o próximo passo ser a construção de prédios? Abrir-se, então, deixar de ser uma área de adensamento básico, passar-se, nem que seja uma avenida, para adensável. Estou falando de uma avenida. Aí a gente fala assim, mas escuta, o aeroporto, ela está na área de zona do aeroporto de proteção, né? A lei diz que você pode construir até 45 metros de altura do nível da pista. A pista... Está muito mais alto. Tá aqui, o Jaó, tá aqui, né? O miolo do Jaó está bem mais embaixo. Então, pode sim, tranquilamente. Pode. E o que me espanta, assim, apesar, Esther, que a gente já está tendo notícia de mudança de visão, tá? Eu conversei recentemente com um secretário e o Serjão lá de Brasília, que a gente articulou do Ministério da Integração, conversou com outro secretário. Nós unimos as conversas e a conversa foi a mesma. Olha, se vocês nos arrumarem uma rota alternativa, Perfeito. a prefeitura não se opõe à construção, tá? Então já tem duas conversas de secretário nesse sentido. Mas por que essa insistência de transformar o Jaó no Jardim Goiás? O que está por trás disso? Né? Se a gente pode manter, como você falou, e esse bairro ser um exemplo de praças, de área verde, um bairro jardim, por que que tem sempre uma brecha, seja no plano diretor, né, para tirar esse sossego do morador? Olha, é porque, e isso é uma resposta controversa, né? Mas é a resposta que, na nossa experiência de ter estado lá dentro desse debate, é assim. Porque sempre quem tem muito interesse no lucro pela cidade está no debate e está inserido 100% dentro do métier da política, que publica essas políticas públicas de planos, por exemplo, planos diretores e liberação de adensamento. Como é que isso acontece na visão de alguns dessas pessoas que estão a serviço do lucro, né? A cidade é um espaço para ter lucro, a cidade é para ser vendida mesmo. Então, vamos lá, como é que a gente faz? Se a cidade é para o carro, né? Se a indústria automobilística é outro braço dessa proposta, e se Goiânia já tem uma cultura de que cada ser vivente tem que ter o seu automóvel individual, a avenida para eu chegar na minha casa tem que ser larga, entendeu? Então, onde que eu vou pôr minha casa? Na avenida. Eu vou pôr minha casa aonde eu tenho espaço para chegar de carro e sair de carro tranquilo. Ah, mas eu moro aqui na quadra de trás. Sim, 3 quadras depois eu tenho avenida. Então eu tenho na pesquisa, né, desses caras que vão vender a cidade o seguinte: bom, eu tenho uma avenida ótima aqui. Aí eu tenho a avenida, a Quinta Avenida, que vem da Vila Nova. E eu tenho a Avenida Independência aqui, eu tenho a BR aqui. Você tem a Vera Cruz. Você tem a Vera Cruz no Guarabara que chega aqui, pronto, eu vou vender muito apartamento aqui. E isso foi assim no Bueno. A Avenida T63, ela foi aberta exatamente para quê? Né? Para poder abrir a possibilidade das pessoas chegarem lá e mais gente passar nos seus carros. Você vê que o transporte coletivo, a faixa de transporte coletivo veio 30 anos depois da abertura da T63. Então não era exatamente para deslocamento, era para dar espaço para aquele terreno ficar muito valorizado para eu poder fazer o prédio. E esse desenho vem se imprimindo na cidade toda. A via de escoamento é a justificativa de ser necessária para que eu tenha imóveis para vender. A abertura da Marginal Botafogo até o Pedro Ludovico não é para a mobilidade do veículo individual. Ela é para que mais pessoas possam chegar nos prédios onde eu vou construir. Teve uma matéria muito interessante, eu preciso printar isso no jornal, com essa última mudança que teve ali na região da 2ª Radial, ou da 4ª Radial, não me lembro, no Pedro Ludovico. Aí a própria pessoa responsável pela Secretaria da Mobilidade fala assim: nós temos que fazer isso aqui, nós vamos ter que mudar isso aqui, porque olha a quantidade de prédio que está construindo aqui.
Então, ele mesmo revela, não no sentido de denúncia, de que não cabe aquele tanto de prédio naquele local, mas ele revela que o impacto do volume daquela quantidade de edificações e de unidades imobiliárias que estão sendo colocadas ali vai praticamente destruir a situação de trânsito no lugar, quanto mais pessoas a pé. Aí, quando você olha para o setor Jaó, que você vê vias largas, que você vê avenidas arborizadas, isso para o vendedor de lote, para o vendedor de metro quadrado de apartamento, é um deleite. Ele fala, aqui cabe todo mundo, aqui eu posso colocar. E não vai considerar que o espaço do bairro, na escala dele, no sobrado, um predinho comercial, é o que torna o bairro o que ele é e agradável. Ah, mas a gente não pode ter prédio na cidade? Claro que a gente deve ter prédio na cidade, mas isso precisa ter um sistema de compensação. Eu vou ter muito prédio, então eu também vou ter muita água, muita coleta de esgoto, muita energia, eu vou ter praça, eu vou ter isso, e não fazer isso de uma forma que somente um metro quadrado a ser vendido fica na mesa para ser resolvido. É só isso. Não, vamos vender, vamos pôr metro quadrado, vamos pôr metro quadrado. Então, e essa ideia de que a gente poderia verticalizar o Jaó é no sentido de um ou dois terem muito lucro. Não é no sentido de desenvolvimento, não é no sentido de melhoria. Não melhora nada. Não melhora nada. Mesmo porque o Jardim Goiás não melhorou o que na estrutura daquela região? Você tem vários prédios, um número de moradores imenso, e você tem um trânsito caótico, isso. Você tem estrutura de esgoto com problema, tudo, né, é sobrecarregado. Então, por que se planejar uma cidade desse jeito? É isso que eu não consigo entender. Será que a gente não teria uma forma mais inteligente de planejar a cidade para equilibrar, né, esse prédio? A pessoa que quer morar no apartamento, quer morar numa área mais densificada, não teria como fazer um equilíbrio disso. Tem demais, né, Adriana? Tem demais. Isso é a medida do meio. Isso é a medida do meio, que é a regra para qualquer tipo de atividade. Vamos distribuir. E a gente estava conversando aqui antes sobre aquela ideia das centralidades. A centralidade numa cidade é uma proposta de planejamento. Olha, se eu estou com uma cidade muito lotada aqui no Jardim Goiás, no Jardim Bueno, vamos deslocar alguns equipamentos daqui para outro lugar e levar moradias ali para um outro lugar numa situação de equilíbrio. E essa situação de equilíbrio na técnica é o que se chama densidade habitacional. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui a construção só para morar 400, 500 pessoas em cada quadra. E aí eu mesclo com isso o comércio, a padaria, o açougue, a lotérica, e aí eu mesclo com isso ali uma quadra para praça. Você está criando uma centralidade, uma área com uma densidade média, adequada, e não fazendo como é uma quadra, por exemplo, ali no Bueno. Não vou nem citar o Jardim Goiás, mas o Bueno, que você tem 5, 6 torres com 25, 20 andares, com 4, 6 apartamentos por andar, uma quadra só. Isso é desequilibrante de qualquer forma. Aí, só o exemplo mais, eu dou isso em aula de aula. Eu pensa nessa quadra que eu acabei de falar, 5, 6 torres, 4 por andar, 20 andares, aquele tanto de gente, todo mundo acorda de manhã e vai no banheiro. O que você acha que acontece ali no subsolo disso? Então, a medida do meio, você equilibrar, você trazer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar tantas pessoas aqui, e inclusive vamos levar equipamento, a gente cria outras centralidades, e essas centralidades, às vezes, elas acontecem naturalmente. Olha aquele hospital, o UGOL. Quando o UGOL foi construído, ele demora 2, 3 anos a obra, aquela região tinha uma cara, um jeito. Você passava lá, aquilo lá era saída para Inhumas. Quando você vai hoje no UGOL, o que tem ali? Laboratório, farmácia, uma dezena de pequenos hotéis e pousadas. Foi criada uma centralidade? Foi. Por que eu não levo gente para morar lá? Por que eu não levo habitação para lá e organizo ali espaço público, levo para lá um centro comercial bacana de rua? Isso é o planejamento no equilíbrio. Por que tem que ficar tudo no mesmo lugar?
Talvez, Adriana, é porque a propriedade desses terrenos que estão no mesmo lugar seja de uma pessoa só. Então, ele enriqueceu. Olha o que é a nossa região leste com os condomínios fechados. Por que tá tudo lá? Porque é de um só. É de um dono só. Então, ele saiu. Não, eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui. Faz tudo aqui. Aí você fica com essa coisa zoneada. A quantidade de pessoas que eu conheço que se mudaram de volta para o setor oeste. Exatamente. E assim, buscando cidade. Tem esse movimento da busca da cidade, mas nós estamos vivendo no pós-pandemia um movimento da busca pela tranquilidade. E também para o campo. Sim. Né? Porque a pandemia ela veio, obrigou a gente a se isolar e trouxe também aquela necessidade de se conectar mais com o meio ambiente. Sim. Então, a gente está tendo um movimento também reverso, né? Da pessoa... Não estou falando do condomínio fechado. Não. Porque eu acho que isso não se aplica ao condomínio fechado. Talvez as pequenas chácaras, Isso. né? Ou bairros como Jaó. Como já? Que são abertos, mas são bairros jardins. Isso. Perfeito. Né? E a pandemia ainda trouxe esse mote da plantinha do apartamento, né? Até isso provou como a gente precisa do vegetal, como a gente precisa desse pedacinho de natureza, que foi um momento de crise, foi um momento de todo mundo enclausurado. O que todo mundo foi buscar? Uma plantinha, né? Virou meme, né? Eu tenho uma filha que no apartamento dela, ela mandava mais uma plantinha, né? Uma necessidade de você trazer. Aí você imagina um bairro onde eu tenho arborização de via, arborização urbana, que é um podcast inteiro só para falar sobre árvore e cidade, né? A gente tá falando de rio e cidade. Agora você imagina árvore e cidade. Eu tenho um bairro que é o setor Jaó, em que essa relação já é estabelecida. Todas as pessoas convivem com a árvore, entendem a necessidade e a presença, e agora mais do que nunca percebem como o bairro ele é privilegiado nessa relação, simplesmente pelo fato de ter área verde, de ser aberto. Eu sinto muito mais liberdade de conviver num bairro como Jaó do que num condomínio fechado. Porque eu sei que eu posso entrar, passar, voltar, vamos passar aqui, né? Vamos entrar aqui no mercado e depois a gente vai embora. Entrar no bairro e voltar. Isso é maravilhoso. E o Jaó não perde em nada para nenhum bairro jardim de São Paulo, né? Inclusive, por ser um bairro jardim, e visando o que aconteceu em São Paulo, foi que nós pedimos o tombamento do bairro na Câmara Municipal. Mauro Rubens chegou a apresentar um projeto de lei, você participou ativamente desse projeto, construiu esse projeto de lei, e até agora nada, ele está na CCJ, quer dizer, ele não vai avançar, porque esse grupo atual de vereadores não tem essa visão da manutenção de um bairro jardim. Olha o que eles fizeram com o setor sul. Né? E uma coisa importante da gente aproveitar essa ideia do tombamento é lembrar as pessoas que tombamento não significa engessamento. Quando você, e isso é do imaginário, sabe, Adriana? É muita gente que tem essa ideia. Você vai tombar esse edifício, significa que ele vai ficar aqui até ficar velho e cair. Não, o tombamento é uma proposta de que gerações futuras possam ver como uma geração anterior, 2, 3 anteriores, viveram. Então, a gente pode trocar a árvore vai ficar velha, a gente planta outra, a gente pode reformar a casa, a gente pode mudar, não, essa casa aqui, eu vou vender ela, vou construir uma, pode. O tombamento não vai tornar o bairro imutável, em hipótese alguma, mas o tombamento vai dizer assim: existe um modelo de bairro onde as vias são sinuosas, né? Elas fazem curvas, as calçadas são largas, as árvores têm espaço, você tem canteiro central, você tem praças grandes, você está na borda de um rio muito grande, você tem inclusive uma usina aqui que foi a primeira de geração de energia, e isso é o registro da história do lugar. Isso não tem nada a ver com você impedir uma pessoa de construir. Nada a ver, ninguém é impedido. Não, né? O que é mais engraçado assim nessa história é porque hoje em dia as fake news são ótimas, né? Eu ando rindo, já parei de chorar. Então, quando a gente começou a falar de tombamento, a primeira fake news que surgiu foi que você não poderia mais
reformar, destruir, construir a sua própria residência, né? Então, eu queria que você deixasse bem claro para o morador o que significa o tombamento de um bairro. Isso. Você impede o morador de fazer qualquer coisa na sua casa? O que você impede? O que você barra com o tombamento? Pois é. Vamos começar por isso. O tombamento do bairro vai significar você fazer o tombamento do traçado urbanístico. Significa que ninguém pode chegar lá e falar assim: Avenida Quitandinha agora nós vamos destruir a ilha e transformar ela em 2 pistas só e a outra parte eu vou liberar para construção. É isso. É a linha do meio-fio ali, ó, é que a gente vai tentar manter para que a calçada que está lá tenha a sua mesma largura e que a gente não empreste, por exemplo, para uma via marginal. Então, o que o tombamento impediria? Da prefeitura falar assim: olha, eu vou cortar a marginal aqui, ó, fazer uma ligação da marginal com o aeroporto e vou passar dentro do setor Jaó. Isso é totalmente hipotético. Mas vai que alguém resolve fazer uma ponte ali no final do Negrão, do bairro ali. O tombamento vai impedir que uma ideia estapafúrdia dessa venha e transforme o bairro. Eu não estou falando da unidade da casa, eu estou falando da linha, do desenho, da curva, da via, da escala, né? O tombamento vai dizer o seguinte: olha, as calçadas, elas têm 5 metros de largura. Então, elas sempre terão 5 metros de largura. Eu não vou permitir que a prefeitura venha aqui e abra mais uma pista para carro em cima da minha calçada. É isso. Dentro, a propriedade particular, ela é sagrada. Ela mantém-se com essa ideia de que cada um vai ter a sua autonomia de fazer o que quiser. Agora, uma praça vai ter que permanecer sendo praça. A prefeitura não pode, como existe na lei a permissão, chegar e falar assim: não, eu vou vender essa praça aqui para o açaí e eles vão construir um mercado aqui. Isso o tombamento vai proteger. Ah, mas pode fazer isso? Pode, gente. Pode. O prefeito pode desafetar uma praça pública, desafetar uma área que era para uma escola pública e alienar ela para um particular e esse particular vir e ter uso desse negócio. O tombamento impede isso. Então, o tombamento vai lidar com o que é o espaço público, de uso público. A circulação, que são as vias, as calçadas, que fazem parte da via, as áreas verdes, as praças e esse tipo de elemento que é, por exemplo, a usina. Né? A usina está lá dentro da propriedade do Estado e ela pode ser um museu no futuro, ela pode ser um espaço de visitação, ela deve ser, né? Então, isso não interfere em nada o fato da pessoa falar assim: hoje eu tenho um sobrado geminado, ele está aqui, ficou muito velho, a pandemia fez o inquilino sair, não sei o quê, agora eu quero demolir ele e fazer outro modelo. Pode, o tombamento não interfere em nada. Ele só coloca uma limitação na construção, porque ele não pode, mesmo que o plano diretor mude, né? Ele não pode fazer um prédio, por exemplo. Não pode fazer um prédio de 30 andares. Não pode fazer um prédio de 15 andares. Porque isso, mesmo que ele queira, o custo disso, aí eu queria inclusive voltar, uma coisa que eu queria ter dito com relação à Rua da Divisa, o custo de você fazer aquela duplicação em cima da água é tão exorbitante, é tão absurdamente alto, que eu não sei se vale a pena para esse construtor. Então, eu já fiz muita casa no setor Jaó, como arquiteta, muita casa, muito sobrado, muita casa térrea. E você chegava, eu me lembro do construtor ligar e mandar, não tinha celular na época, ligar e falar assim: vem aqui para você ver. Aí eu chegava lá, ele tinha cavado assim 1 metro, era água. Era água. E você imagina fazer um prédio de 15, 20 andares num terreno desse. Isso não é uma coisa muito adequada, né? Eu visitei a casa da Dona Divina na J2 há uns anos atrás e a casa dela tem um porão que enche toda época, todo ano na enchente. Então, assim, na época das águas, ela disse: Adriana, você desce aqui no porão e ele foi construído justamente para isso, porque o terreno é tão cheio de abundância de água que o porão fica nessa altura de água. Você desce, se você quiser nadar lá dentro, vira uma piscinona. E isso é incrível. É incrível. Isso é incrível. Você viver num setor, num bairro. Quando nós iniciamos a luta da Rua da Divisa, a gente caiu para dentro do buraco lá. Literalmente, nós descemos. E tem um companheiro nosso de luta
E ele levou uma câmera, foi ele e a irmã, e ele pegou lá a escavadeira, né? E começou a furar. A hora que ele furava um buraco, a água brotava. Então, como é que você tem a capacidade de não entender Exatamente. que hoje em dia meio ambiente, que o progresso, ele tem que andar junto com a sustentabilidade. E isso já não tem mais discussão. Naquela reunião da audiência pública da SEMAD que nós fomos, foi exatamente esse ponto que eu falei, que o meio ambiente sustentável, ele é um direito do cidadão. Ele é um direito da pessoa humana. Ele está ali nos direitos básicos da Constituição Federal. Então, você não tem mais que ficar batendo boca para ver se protege o meio ambiente ou não. Não, e assim, repetir essa ideia. A palavra progresso é maravilhosa nesse ponto. Progresso significa, talvez, a gente não morrer de gripe. Exato. Sabe, progresso não significa um aumento exponencial de construção ou de rua sendo aberta. Progresso é eu ter a segurança de que eu tenho a vacina, de que eu tenho a medicação, de que eu tenho o atendimento à saúde e que eu tenho a possibilidade, por exemplo, de acesso à informação, né, de qualidade. Isso é progresso. Isso é progresso. E se você evoluir... Olha, uma coisa super, que eu fico repetindo, eu falo isso na minha aula, eu falo, bom dia, vamos respeitar o próximo? Né? Boa noite, vamos tolerar o nosso vizinho? Isso, para mim, é progresso. É você ter a capacidade de suportar a convivência com o diferente. É muito diferente de você chamar de progresso essa devastação ambiental, essa coisa assim, olha, derrubamos todas as árvores do canteiro central para pôr uma ciclovia. Gente, isso não é progresso, isso é burrice. Você descobriu um santo. Eu vou ter que citar, essa discussão que a gente teve foi super desgastante, mas você imagina a Avenida Rio Verde. Para você atravessar a Avenida Rio Verde, você fala assim, bom, hoje é o meu último dia de vida porque eu vou morrer, porque eu não vou conseguir atravessar. E os caras colocam, a ideia deles é pôr uma ciclovia no meio da Avenida Rio Verde. Que é uma avenida e não tem uma faixa de movimentada. pedestre pra você chegar lá. Aí ela, não, mas a Avenida Paulista é assim. Amor, a Avenida Paulista não é Avenida Rio Verde. A Avenida Paulista é a Avenida Paulista. É muito diferente. Ela tem uma faixa de pedestre em nível a cada 300 metros. A Avenida Rio Verde não tem nenhuma. E ela tem uma ilha muito mais estreita. A ilha da Avenida Paulista é 5 vezes mais larga. Então, esse tipo de ideia, para mim, é anti-progresso. É anti-sustentável. O progresso é você minimamente pensar de forma inteligente como que você vai se relacionar com essas estruturas naturais. É inteligente você asfaltar água. Não é inteligente, isso não é progresso, Adriana. Não. Progresso é você trazer a técnica pura ali, ó, mais sofisticada, com a engenharia bem feita, com a engenharia de trânsito, a engenharia do traçado, com o pedestre como prioridade e fazer um novo desenho de escoamento de carro da cidade para a BR-153, sem detonar o bairro. Sem detonar o bairro. E lembrando, gente, que um dos princípios da Constituição é que o meio ambiente equilibrado é um direito do cidadão e ele também faz parte da dignidade da pessoa humana, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a gente não pode pensar em proporcionar essa dignidade desmembrada do meio ambiente, desmembrada, como você falou, da saúde, do meu direito à saúde, do meu direito à alimentação, do meu direito à mobilidade, à moradia, entendeu? Não tem como desmembrar isso. Então, nós vamos ter que mudar a nossa consciência e mudar a forma como a gente trabalha isso, né, Esther? E dentro disso, existiu dentro do plano diretor, que a gente até brigou muito com esse plano diretor, porque eu até hoje não entendi os mapas. Para falar a verdade, eu olhei os mapas, eu tô até hoje tentando entender ali, né? Porque você não tem uma clareza, você olha, você não sabe qual que é a área densável, qual que é a área de densamento básico, porque não existe, os traçados não estão firmes, né? Você olha e ele é meio assim 3D, que você não enxerga muito bem.
E a gente trabalhou muito no plano diretor. Uma das lutas, inclusive, da ProSul, do Setor Sul, da Marcinha Guerrante, do Edmilson, da Aline, foi a questão do plano de bairro. Sim. Que é uma possibilidade de você salvar um pouco do bairro dentro desse planejamento, e o plano diretor hoje proporciona isso. Vamos falar do plano de bairro. Vamos. Esse é um orgulho que nós temos lá quando eu era conselheira no conselho. Foi uma das nossas sugestões, foi inserir o plano de bairro como capítulo do plano diretor. O plano de bairro pode acontecer por iniciativa da população, ou seja, a população pode se organizar, sentar, fazer uma reunião e dizer assim, olha, meu bairro está com alguns problemas, nós vamos propor algumas mudanças para o bairro. E leva-se isso ao Compur, ao Conselho de Política Urbana. E aí o Compur, aprovando, ele é decretado. Porque ele não é um plano votado em Câmara. Um loteamento, por exemplo, ele não é votado na Câmara, ele é decretado. E o plano de bairro é decretado. Então, como é que você constrói um plano de bairro? Primeiro, o ideal é que a população se organizar, né, na associação, obviamente, ou alguma associação. São feitas oficinas de diagnóstico. Todo plano prescinde de um diagnóstico. O que é o diagnóstico? Como é o bairro? Quais são os problemas? Quem são as pessoas que vão ser contempladas? O que é que nós queremos para o bairro? Quais são as principais demandas, né? E aí, uma vez elencado isso, porque o planejamento ninguém nasce sabendo, alguém precisa conduzir. E aí, nessa condução de ter feito todo esse diagnóstico, elenca-se, então, ações que gostaríamos que acontecessem. Então, o plano de bairro, ele pode propor uma ação de mudança de uso. Olha, isso aqui é industrial, eu não quero mais, eu quero que seja residencial. Não, isso aqui é residencial, eu gostaria que liberasse para comércio. Muda-se o uso no plano de bairro. Você pode mudar a categoria da via, né? A categoria da via no plano diretor é 100% linkada com a possibilidade de construir o prédio. Então, se você tem no plano diretor uma via chamada arterial, ela está dizendo lá, você pode fazer prédio de 35 andares. Aí o plano de bairro pode dizer assim, não é via arterial. Então, muda-se a hierarquia viária, tá? Tá, eu quero pegar esse gancho. Muda-se a hierarquia viária, porque eu tentei de várias formas no plano diretor mudar a hierarquia viária da Rua da Divisa para passar ela para ser uma via local. Isso. Mas hoje ela é marginal a ser implantada. Tá, no plano de bairro eu posso propor que a Rua da Divisa seja local. Ok, sim. Quem que autoriza isso? O Compur. E aí, depois do Compur autorizado, vai para vira decreto. Para CEPLAN. O Poder Executivo, prefeito decreta. Entendeu? Então, esse é o caminho do plano de bairro. E assim, por exemplo, você pode pedir, o plano de bairro tem uma praça ou tem uma área pública destinada à escola. Então, você, no plano de bairro, indica como que aquilo vai acontecer como implantação. Olha, essa área está muito grande, eu tenho aqui 10 mil metros para implantar uma escola. Nós vamos dividir, parte dela vai ser praça e a gente... já vai exigir que a prefeitura execute isso aqui dentro do orçamento plurianual, assim. E se você linka isso com o orçamento, melhor ainda. Então, a gente muda o uso, a gente muda a hierarquia viária. Todos os elementos que compõem a estrutura de um plano diretor podem vir para dentro do plano de bairro sendo alterados conforme a população. A gente vê na prática muito plano de bairro sendo executado em lugares de ocupação espontânea, em lugar que você não teve o desenho do loteamento. Aí é muito mais... você tem muito mais ações de efeito. Então, você tem rua sem saída, tem rua... tem uma casa pregada na outra sem divisão de lote, e o plano de bairro vai e reorganiza isso. Não tem acesso, não tem sinalização. Você pode, por exemplo, propor no plano de bairro um desenho para sinalização horizontal, né, de pista, de chão, pública, totalmente moderno e com outros timings, assim, faixas de pedestres em outros locais. Esse tipo de coisa, você desenha o que você deseja no bairro. Então,
perguntar para a população e fazer essas oficinas é o coração do plano de bairro, para você saber, olha, o que a população quer, aqui é um posto policial. Aí o plano de bairro vai lá e altera aquilo, um pedaço daquela praça onde estava uma quadra que ninguém usa e põe um posto policial lá. Esse tipo de coisa vem reorganizado no plano de bairro. E o caminho é o Conselho de Política Urbana, que é o mesmo caminho de praxe. E aí decreta-se, porque é legítimo do ponto de vista da leitura, vamos dizer assim, do Estatuto da Cidade e até mesmo da Constituição, que a população, uma vez organizada numa associação e com esse caminho que inclui o diagnóstico, uma audiência local, pública, ou mais de uma estruturação de metodologia bem clara de como aquelas ideias foram pensadas, apresentado ao Conselho de Política Urbana Municipal, tem legitimamente um plano para ser implantado. Assim, não é da cabeça do prefeito, não é da cabeça do vereador, não é da cabeça da Adriana, né? Não é da cabeça minha, da Maristério, urbanista. Não, foi um conjunto de pessoas, o Conselho de Política Urbana avalia e aquilo vai para frente. Bom, o difícil é a matéria ser aprovada no concurso. Eu não podia deixar Você de conhece, falar. Eu conheço. Eu não podia deixar de Maristério, bom, vamos falar um pouquinho de Goiânia, vamos falar um pouquinho de um tema que você já vem citando, que é a revitalização do centro. Sabe, pra gente terminar esse podcast com chave de ouro. Tá bom. Me fala o seguinte, o centro tem solução? Eu pergunto porque a minha família inteira mora no centro e eu fico triste de ver o que o centro se tornou. Um local sem vida. Os moradores à noite mal conseguem sair de casa porque se tornou um lugar perigoso, né, de certa forma insalubre. E aí, tem solução? O centro tem solução? Tem solução. Só não tem solução para a morte, né, Adriana? A solução é a gente ter votar certo, em primeiro lugar. A gente ter minimamente políticos na nossa vida social aqui, que tenham um olhar que a técnica possa tomar mais decisões do que simplesmente ele. Por que a gente está indo para o quarto e último ano da gestão e isso assim, mal consegue ser debatido, né? Primeiro, que a gente não tem projeto para a cidade. A gente tem um prefeito e assim, independente de qual partido ele está, inclusive não é só dele essa característica, eu diria que no estado isso também acontece, a gente não tem um projeto de cidade. Mas o plano diretor não é um projeto de cidade. Não, o plano diretor precisa ser alterado. O plano diretor ele precisa ser modificado. Você citou o lance dos mapas, tem coisa que tem no mapa que não tem no texto do plano diretor. Então isso está errado. Ou você muda o mapa ou você muda o texto. Eu começaria mudando o texto para a gente fazer um outro mapa, né? Então, não existe um projeto de cidade. Olha, eu sou novo prefeito, eu sou a nova prefeita, eu tenho um projeto para a cidade. Ah, mas é porque a prefeitura caiu de paraquedas. Olha, o prefeito anterior também não tinha. Não tinha. Há muitos anos não Há tem. muitos anos não tem. Aonde estaria o centro nessa história? Estaria dentro desse projeto de cidade. Porque o que é o centro que não um bairro na cidade? A gente chama de centro porque ele concentra a atividade administrativa, que é a nossa vocação da capital, ser a sede do governo do estado, e concentra o centro comercial mais pujante. Até a década de 70, quando a Praça Tamandaré foi aberta e o centro comercial se deslocou para lá. Isso é natural em toda a cidade. Ah, então eu abandonei o centro. Abandonei o centro desde a década de 70, final da década de 60. Então, e não se teve mais projeto. Nossa, mas o que eu poderia fazer? Gente, ilumina, limpa, tira o lixo, organiza as ruas. Refaz calçada. Entendeu? Refaz calçada. É o centro histórico. É obrigação do poder público ir lá e limpar. Pois é, entendeu? Pegando um gancho aqui, essa questão da calçada que é obrigação do proprietário. Eu tenho um amigo que veio. Pois é. Eu tenho um amigo que veio de uma cidade aí,
país europeu, ele falou assim, nossa, eu tô escandalizado com as calçadas de vocês. Porque elas são irregulares, você não tem como um PCD andar aqui, né? Gente... Isso é um defeitinho que a gente tem na nossa cultura de urbanizar. Né? Você imagina que em todo o centro, como ele é um traçado e ele é tombado, você veja, o centro é um bairro tombado. A gente não estava falando de tombar o Jaó. Faz-se e desfaz-se. Você derruba casas maravilhosas da nossa construção num desenho tombado. Quer dizer que não impediu de derrubar a casa? Não, porque não era a casa que estava tombada, era o bairro que estava tombado. Então vamos pensar no centro como um bairro. E aí aquilo que você falou, tem gente que mora aqui. Tem gente que amanhece e adormece no centro. O que essa pessoa tem de benefício de urbanização para que o bairro onde ela mora seja um bom bairro, tenha qualidade? Nesse momento, como eu vivo aqui, nada. É escuro, é imundo. E por que você tem uma concentração muito grande de moradores de rua? Porque é o centro. É aqui que tem a oportunidade. É aqui que tem, às vezes, mais pequenas possibilidades de ele ter uma esmola, um ganho, entendeu? Então, a assistência social também, tinha que estar aqui, ó. Ela tinha que estar aqui conversando. Ah, mas dobrou com a pandemia, por isso, então tem que dobrar a assistência social. Não tem isso de dobrar rua de carro, tem que dobrar o tanto de assistência social que a gente tem que resolver. Então, o bairro, o centro é um bairro. O projeto de revitalização, cadê o projeto de revitalização que eu não vi? A gente já viu o projeto para limpar a fachada, a gente já viu um projeto que reformou a Rua do Lazer. Isso não é revitalização de centro. E a Rua do Lazer tá fechada, muitas lojas não estão. As lojas fecharam pela absoluta falta de possibilidade de você ir lá e aquilo ser um lugar adequado. Olha, muda o tempo, muda o produto. Hoje, o comércio acontece muito pela internet. Eu falei isso numa reportagem. Então, por que uma pessoa que vende um objeto qualquer, sei lá, essas coisas de internet, de eletrônico, assim, celular. Por que ele vai abrir uma loja e vender aquele produto no expositor se ele pode vender aquilo na internet? Entendeu? O que é a nova atração, o que me leva para o centro? Olha, quando eu vou comprar sapato, eu não compro sapato pela internet, eu só compro sapato se eu ver o sapato. Mas é a minha geração, a minha filha compra roupa pela internet. Essa leitura do que é a nova área comercial, as novas possibilidades, precisam ser diagnosticadas pelo poder público para fazer um projeto. Aí, não, mas o projeto está na Secretaria de Finanças, porque é um projeto de isenção de imposto. Ótimo, tudo bem. Agora, ele tem que vir acompanhado do projeto para quem mora. Qual que é a vantagem para quem mora? E aí, isso tem que vir acompanhado, por exemplo, o que dá vitalidade num bairro? Quando ele tem vida à noite. Então, eu preciso de teatro, de cinema, de restaurante legal. Ah, mas quem é que vai tirar o restaurante do shopping e vir para cá? Bom, o que a prefeitura vai apresentar? De qualquer forma, qualquer que seja o bairro, qualquer que seja a resposta, a iniciativa tem que ser da prefeitura. O primeiro passo quem tem que dar é a prefeitura, não o empreendedor, não é o particular. Quem tem que vir trazer o show ao vivo de uma banda legal, bacana, na Rua 8, toda sexta-feira, vai ter show. Tem que ser a prefeitura, tem que ser o poder público. É ela que dá o primeiro passo, porque ela tem a máquina na mão. Ela tem toda a estrutura para fazer isso. Não, eu vou dar uma isenção e aí a iniciativa privada vem. Não, gente, a iniciativa privada não vem. Ela vai para o shopping. Ela não vem. Então, quem tem que vir é o poder público. E uma coisa que você falou no começo do nosso programa é que se você revitaliza, se você ilumina, se você coloca calçadas regulares e amplas, né, com lixeiras espalhadas, com bancos, enfim, aquela revitalização básica de um bairro, de uma cidade, você começa a trazer pessoas. E antes eu tinha um pouco de dificuldade de entender isso, até que eu moro do lado da Praça Nossa Senhora de Lourdes. A Praça Nossa Senhora de Lourdes era 2 canteiros de mato. No meio tinha, que ainda tem uma passagenzinha de... Com os banquinhos, assim. Não, acho que na época nem tinha o banquinho, eu não lembro se tinha, mas era um mato muito alto e um
um pit dog lá na ponta. Era o que nós tínhamos. Eu sempre fiz caminhada lá, ou na Praça do Café, fazia muito lá, muito escuro, muito perigoso, e você não via ninguém, nunca. A praça foi terminada, finalizada depois de 7, 8 anos, isso. 10 anos, que iniciou uma obra, ela foi terminada. Esther, passa lá, sábado, 6h, 5h30 da tarde. Não cabe, né? Não cabe. Não cabe de tanta gente. Não cabe porque não é só morador do Jaú. Olha só. A região tá frequentando. E é à noite. Isso, final de tarde, início de noite. Segunda-feira eu fiz uma caminhada com o Henrique na praça, tava cheio de pequenos grupos, sabe? Pais com crianças andando de bicicleta, o pai leva o filho com skate. E assim, eu lembro que na época da reforma dessa praça, houve um movimento de moradores muito grande contra a pista de skate. Dizendo que a pista de skate ia trazer maconheiros. É. Gente, não é isso. Olha, quem viveu, viu o que ela se tornou, né? O mais importante da gente chamar a atenção aqui é que assim, o pessoal foi embora do centro porque é muito perigoso, porque a pandemia, porque isso. A sensação de segurança que esse tipo de reforma, não é revitalização, é uma reforma, traz. O que é a reforma? Trocou a lâmpada. Reformou, não revitalizou. Tirou um banco quebrado. Pôs um novo. É uma reforma. A sensação de segurança que isso dá na população faz com que ela venha e aí a situação de segurança se instala. E aí a gente entra na teoria das janelas quebradas, né? Exatamente. Porque se você tá lá com a casa, tem uma janela quebrada, então já tá quebrada. Vou quebrar outra, vai quebrar outra, né? Isso. Essa é a desculpa que o pessoal lá de casa dá pra não lavar a louça. A teoria das janelas é desse jeito. Eu cheguei lá, tinha um copo. Então, eu coloquei um prato. Mas já tá quebrado, eu coloquei uma panela, entendeu? E aí isso. Então, o centro de Goiânia, com iluminação, com calçada acessível, sem lixo na rua e com assistência social, conversando com essa população vulnerável que necessita demais da nossa ajuda, ele, por si só, atrairá. Isso é uma coisa que já tem dezenas de exemplos no mundo. Mas a iniciativa privada... Cara, a iniciativa privada é inteligente. Às vezes ela é mais inteligente do que os processos no poder público que vira essa disputa. Não porque você não pode... você vai inchar a máquina. Porque, cara, não é isso. Não é isso. É obrigação do poder público dar o primeiro passo na urbanização. A isenção de imposto é bom, mas ela não vai acrescentar nada se ele não trocar, se ele não iluminar e se ele não trouxer por parte dele a cultura gratuita, o cinema gratuito, o show gratuito, para que pessoas venham exatamente como você viu na sua praça e aquilo comece a ser hábito. Com isso, a segurança aumenta. Exatamente. Entendeu? E aí tudo melhora. A Praça Santa Cruz é uma praça que foi reformada também recentemente e tem uma feira lá toda quarta, então toda quarta eu ia na feira e eu observo muito o movimento interno da praça. Tinha um monumento redondo lá que ele só servia pro pessoal fumar maconha e fazer xixi. Então o cheiro era horrível, né, do xixi. E aí eu solicitei à prefeitura, inclusive tive uma ajuda de um vereador, solicitei que fosse retirado esse círculo lá e fizesse um largo, um plano, né, para poder... O que eu comecei a observar? Todas as quartas-feiras, que naquele momento não tinha ninguém naquele local. A praça se movimentava do meio para a ponta da Venerando de Freitas. Hoje, eu vou tirar uma foto, inclusive legal, hoje, para mostrar... Esther, crianças brincando, mães sentadas nos bancos, menino correndo para tudo confolado, cachorro, periquito, papagaio. Tem vida! Exatamente. Uma praça que era morta, inclusive, há muitos anos atrás, teve uma tentativa de estupro lá, porque era tão escuro e tão que uma moça passando foi abordada, graças a Deus não aconteceu nada, mas foi abordada. Hoje você não tem mais isso, porque o cara, ele nem aproxima. Porque quando você ocupa o espaço público, por quem é de direito, que é o morador, o cidadão, né? O outro o delinquente, se retira, ele fica inibido. ele não vai.
né? Entendeu? E talvez até ele se sinta incluído de alguma forma. Eu vivenciei isso muito Aparecida. E ele retrai, ele para, ele vem para a convivência da sociedade sem tanta necessidade de droga. E aí um ponto-chave também, que isso aí daria um consegue cast inteirinho para falar disso, a gente não precisa demandar bilhões de reais para fazer isso. Não. Vamos combinar. Não. Vamos combinar que o espaço público limpo, que um banco de concreto não custa. Não é. E Não eles custa. têm, inclusive, oficinas. Eu não sei se você sabe. Dentro da própria AMA, dentro da Comurg, eles têm oficinas que fazem isso. Isso não custa milhões de reais para você fazer. E aí, com relação às calçadas, é uma deformaçãozinha da nossa forma de fazer a urbanização. A via pública é pública. Né? Ela é autorizada pelo poder público de ser aberta pelo empreendedor imobiliário, mas ela se torna pública no momento da aprovação daquele loteamento, daquele bairro. A via é composta de pista de rolamento e calçada. Então, o proprietário, ele tem as obrigações dele do muro dele para dentro. A calçada deve ser, a gente devia começar a falar mais sobre isso, responsabilidade do poder público. Eu também acho. Porque você tem uma padronização. Uma padronização. Você pode pegar uma cadeira de rodas e sair de uma ponta no quarteirão até a outra ponta. Isso. Ou você não consegue. Aí o cara vai falar assim, mas isso é um absurdo, a prefeitura não vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro, porque tem. Né? Tem crédito de 1 bilhão, 10 bilhões, 100 bilhões de reais para fazer um monte de coisa, para fazer ponte. Então, podia fazer calçada. E você tem um sistema, hoje, que é o sistema de varrição de rua, que é um sistema que hoje está precário, que é pouco lugar no mundo que tem sistema de varrição de rua, que esse agente podia ser o cara que toma conta da calçada. Esse cara é um funcionário público. E ele varre a sarjeta. Todo dia. Aí ele tem lá, hoje, com a tecnologia que ele tem, ele vai marcar, olha, na rua tal, na quadra tal, essa calçada tá quebrada, vem aqui e arruma. Entendeu? Exatamente. Todo mundo que trabalha com obra sabe que isso é uma coisa que não precisa virar uma bola de neve. Desde que, né, o gestor seja inteligente, faça um planejamento e tenha a cidade como projeto e não a própria ascensão política como projeto, que é o que a gente assiste no cenário, né, nacional, não vou nem dizer local, mas os caras que entram, sentam numa cadeira e falam assim, bom, agora eu vou me arrumar, esse partido, e vai se arrumar. E isso é da nossa história da República, isso não é de agora, né? Então a gente não tem um projeto para a cidade, né? É por isso que fica nesse estado. Quem sofre é o morador. Quem sofre é o morador. Né? Olha, nosso podcast, Consegue Cast, está terminando. Mas eu sou imensamente grata a você mais uma vez, porque não teve uma convocação que eu fiz a Vossa Senhoria, que Vossa Senhoria recusou-se, né? Adoro. Então, audiência pública, Isso. podcast, né? Qual vai ser a próxima, Escrever né? texto. Escrever texto, escrever lei. Escrever lei, a gente faz. E tomara que essas eleições que venham aí, Esther, traga um gestor ou uma gestora que tenha a capacidade de nos ouvir. Porque o que a gente sente é que a gente luta e não chega a lugar nenhum, porque a gente não tem uma oitiva, né? O projeto é deles, né? Entendeu? Pessoal. E o projeto tinha que ser do morador, do cidadão, daquele que vive aquela localidade, do que vive a cidade, né? Então, eu sei que você tem projetos muito bacanas. E eu acho que você deveria ser uma excelente secretária da habitação, né? E a gente vai lançar essa bandeira sua aí. Tá bom. Porque eu tenho certeza que uma secretaria da habitação coordenada por uma mulher, arquiteta urbanista, com mestrado, doutorado e com uma visão aberta a ouvir o morador, vai fazer toda a diferença em Goiânia. Em qualquer atividade. Qualquer né, atividade. Então... Adriana, eu que agradeço. Eu sempre virei nas suas convocações, porque eu acredito em você. Essa é a diferença, né? Obrigada. E a gente é junta. Né? A gente não é sozinha. É verdade. Isso aqui é bom. Virei sempre. Obrigada. Beijo no coração. Gente, até a próxima. A gente vai comunicando vocês pelo Instagram e pelo WhatsApp das próximas programações. E você, comerciante, não só do Jaó, mas de Goiânia inteira, que queira anunciar o seu produto, o seu comércio dentro do bairro, vem pra gente, vem fazer uma
uma programação conosco, vem patrocinar o nosso podcast e nós vamos aqui durante o programa e também nos nossos meios de comunicação divulgar a sua empresa. Então entre em contato conosco ou pelo Instagram ou pelo celular e venha fazer parte desse projeto, que é um projeto que tem tudo para crescer e para fazer do Jaó o melhor bairro de Goiânia, tá bom? Um abraço, beijo, até a próxima.